Como podemos utilizar medicamentos e suplementos de forma consciente para promover a saúde e o autocuidado? Nossa, gostei da pergunta. Gostei da comunidade também. O pessoal legal. Eles fazem direitinho. Bacaninha. Olha, para mim, existe uma hierarquia, né? Que é o que eu sempre uso no meu consultório, é o que eu propago para toda a comunidade médica, terapêutica. Todo medicamento, toda remediação, ela tem que vir com uma hierarquia, do natural para o mais artificial possível. E eu não nego o uso do artificial, né, do sintético e tudo. Só que existem coisas que a gente consegue soluções muito facilmente na natureza. Tô com um problema de estômago? Já tentou um chazinho de espinheira santa? Não. O doutor lá falou para já usar o Prazol da vida. Uhum. Mas tenta. E eu tenho sucessos, às vezes, só com chazinhos. Uhum. Não, o chazinho não funcionou. É um pouco mais sério. Vamos para um extrato. Pode ser um extrato líquido, um extrato alcoólico, um extrato seco. Pode ser um extrato glicólico, dependendo da substância, mas ele ainda é uma fase mais natural. Existe a tisana. Sabe o que é uma tisana? Não. O que é tisana? Tisana é um grande chá. Imagine que você tem lá uma panela, você coloca as ervas, coloca a água, você vai fervendo aquilo em fogo bem baixo e ele vai cozinhando esse chá, né? Vai fazer um decocto, né? Que a gente chama quando ferve. Daí você tira os elementos das plantas, seja folha, seja raiz, seja o que for, e você continua fervendo e vai evaporando e ele vai concentrando. Quando aquilo começar a fazer igual leite, sabe? Quando começa a levantar, tá pronta a tisana. Você desliga e ali você tem um baita de um concentrado da planta. Terapêutico. Nunca tinha ouvido falar. Tisana. Tudo aquilo que não... Teoricamente, tudo aquilo que não é chá, do chá verde, seria uma tisana. Mas essa seria a técnica de produzir, gerar a tisana. A tisana. Perfeito. Entende? E aí você vai colocando. Não deu certo? Vamos para uma versão então mais refinada. De repente tem algo dentro dessa planta que é o que você precisa. Então você pode usar uma versão mais refinada. Não deu certo? Vamos para um remédio mesmo. Vamos ver como é que o corpo responde. Por exemplo, eu já acho que antes disso, vou aqui falar no meu pensamento, pode estar errado, tá? Eu acho que começou um sintoma digestivo, primeiro tem que saber se está tomando alguma medicação que pode estar provocando. Um anti-inflamatório, parará. Claro. Porque pode ser. Claro. Né? Ou antibiótico, vamos ver o que está acontecendo. Agora, o chá não resolveu, eu não localizei que é isso, não é nenhuma medicação, não é nenhum efeito colateral, eu posso tentar o chá. Não resolveu, eu tenho que ver o que está vendo ali. Sim. Tem que tem o raciocínio clínico. Exatamente. Eu só estou meio que contando a hierarquia de uma... que pode acontecer. Isso. Exatamente. Do que eu vou escolher para aquele paciente de acordo com a gravidade do problema dele. Né? Se ele está com uma dor de estômago aguda que está se contorcendo, eu entro com medicação. Com certeza. Porque tem a decisão clínica ali do profissional do outro lado. Exatamente. A questão é, uma vez que eu consegui o resultado, como é que eu faço para tornar este paciente normal ou voltar para sair desse remédio? E daí você vai voltando à hierarquia. Perfeito. Então, tem horas que eu vou ter que entrar com uma intervenção ou sintética ou às vezes até cirúrgica. Com certeza. Né? Drástica, amputação. Mas como é que eu adapto a esse paciente no mais natural possível? O caminho de retorno. Para não ficar crônico. Porque tem gente que começa a tomar o Prazol da vida, e você vê quanto tempo você usa. 3 anos. Sim. Aí você fala, 3 anos? Porque eu estava tomando e disse que eu podia tomar. Até tanto da parte... Porque tem o refluxo, tem o refluxo, mas se você muda a alimentação, os hábitos, o refluxo... Você já está corrigido. É corrigível. Então, eu não sou contra a medicação. Perfeito. E que nem, por exemplo, até medicação psiquiátrica. Tudo bem, a pessoa precisa daquele apoio naquele momento e vai precisar de um suporte. Dependendo do paciente, precisa mesmo para o resto da vida. Mas eu estou agindo
para dar aquilo que o corpo estava clamando, para daí eu conseguir tentar tirar isso. Eu acho que esse é o mecanismo que a gente tem que fazer. Então, a natureza, ela tem o que ser provido. Às vezes o organismo daquela pessoa fritou um sistema e agora ela vai ter que casar com o remédio. Paciência. Acontece. Também. É a Também fisiologia pode individual, é cada um. Acontece. Que nem uma pessoa que tem câncer de tireoide e no estado avançado, tem que remover, ela vai ter que tomar. Isso. Mas é a questão que eu sempre falo, a medicação, tô com uma dificuldade para dormir. Em algum momento da sua vida, pode realmente estar acontecendo algo que você precisa daquele auxílio da medicação. Só que aí a pessoa vem, pega a receita, tem uma adaptação, se encontra ali num casamento perfeito, depois consegue por outros meios, não volta para fazer um desmame. Isso. E aí quando volta... Já está tomando há 5 anos. Há 5 anos já está tomando. O que era para ser 20 dias. E às vezes aumentando. E aumentando cada vez mais. E aí escuta o profissional falar, tarja preta, acontece isso. Mas as pessoas não têm essa consciência que ele tem o seu valor ali num momento da sua vida. Mas não é para ficar. E não é para você ficar. E você tem que buscar mecanismos no seu corpo para te ajustar. Na sua mudança comportamental. E é o que às vezes não acontece. E aí fica lá o pobre coitado também do tarja preta levando a fama, que cada vez está maior e não passou por médico mais nenhum. Não, foi minha médica que passou há 10 anos atrás. A médica já até deixou de ser médica. Isso acontece muito, porque aí tem sempre uma vizinha, né? Conhece uma farmácia. Que tem uma prima que é médica que vai dar só esse mês. Tem uma farmácia que é legal o pessoal lá, né? Consegue a receita, pessoal é muito legal paga comigo. Um pouquinho mais, mas você consegue. Acontece isso.